Olá a todos, esse é o Grimper Talks de março. E antes de passar para o Silvio, eu gostaria de falar que colocamos no mês passado no ar mais um canal de comunicação, o Minuto Grimper, que pode encontrar no Instagram da Grimper e no nosso YouTube. Então tá bom, Silvio, agora passa a bola para você. Olá a todos, Silvio Castro falando aqui. Queria dividir com vocês rapidamente alguns dos principais slides das nossas discussões ao longo do mês do nosso comitê de investimento. Bom, obviamente, o assunto que está dominando os mercados e as discussões, tanto em âmbito econômico quanto geopolítico, é a invasão da Ucrânia pela Rússia e qual que é o impacto disso nas commodities. Então, a gente levantou rapidamente a relevância dessas duas nações no mercado de commodities, e o que a gente consegue perceber é que, tanto em commodities agrícolas, quanto na produção de trigo, quanto metais e metais preciosos, de fato, a Rússia ela tem uma relevância geopolítica estratégica enorme, assim como a Ucrânia. Só para vocês terem uma ideia, a Rússia é considerado o país mais rico do mundo em recursos naturais. A gente tem que lembrar que parte da nossa tese na Grimper é que a gente já tinha um problema de oferta e demanda. Então, essa invasão ela acaba acontecendo, claro, além da tristeza e das perdas humanas, que são irreparáveis, e a gente fica triste de ver o que está acontecendo, você tem um componente econômico que é uma tragédia para o resto do mundo também, à medida que você vai criando quase que um imposto em cima das parcelas mais pobres da população global, com o custo das commodities em alta. Bom, como a gente já tinha colocado, a relevância, é difícil você subestimar a relevância de Rússia e Ucrânia, tanto na quantidade quanto na diversificação dos países que eles importam recursos naturais, particularmente a gente tem que ficar de olho na Europa. Bom, a outra coisa importante, a gente foi olhar algumas análises mostrando qual seria o impacto em várias regiões do mundo, bem como por setor. E o que a gente vê é claramente, fora da Rússia, a zona do euro, assim como o UK, acabam sendo muito impactados, e quando a gente olha especialmente no setor de construção civil e manufatura. Bom, a outra coisa importante é, ainda que a probabilidade de um cenário recessivo nos Estados Unidos seja baixíssima, praticamente desprezível nesse momento, o que a gente tem que começar a ficar de olho é que, à medida que você vai aumentando esse imposto do petróleo, o custo do petróleo, impactando a capacidade de consumo das parcelas mais pobres da população, essa probabilidade ela começa a subir. Por que isso é importante? Porque é muito diferente um cenário de queda no preço das ações quando a gente descamba para uma recessão ou não. Quando você não tem uma recessão, normalmente cai e volta relativamente rápido e a queda fica ali circunscrita na casa de 10%, 15%. Quando você tem um cenário de recessão, tende a ser mais longo e essa queda tende a ser acima de 20%, ficando ali por mais tempo. Bom, a outra coisa importante, isso está vindo num momento onde o Fed já tem que lidar com um cenário de demanda em aceleração, com uma oferta que está apertada e com uma inflação que não cede. E aí o Fed ele acabou se colocando na posição, por ter ficado muito tempo atrás da curva, de agora ter que fazer um ajuste um pouco mais atabalhoado. Talvez essa seja a pior hora possível para esse ajuste ter que acontecer. Bom, a outra coisa importante, a gente continua vendo problemas na cadeia de produção e a gente tem que lembrar que esses números que aparecem aqui são do mês de fevereiro, pegando ali mais para perto do meio de fevereiro. Ou seja, isso aqui ainda não pega as potenciais disrupções na cadeia de produção que a gente vai ver agora por esse conflito entre Rússia e Ucrânia. A outra coisa importante, a gente começa a ver uma aceleração grande de inflação, então aquele cenário de um quadrante de desaceleração de crescimento com desaceleração de inflação, a gente agora caminha para um cenário que é ainda mais complicado para os investidores, que é uma inflação perdendo o controle para cima, especialmente na expectativa dos agentes, junto com a atividade começando a desacelerar e dependendo dos impactos da cadeia de produção pode acelerar ainda mais rápido, com um regime de volatilidade alta. Então, isso levou a gente a ter um comportamento mais conservador nesse começo de março, até com
tomando risco mais direcionado em commodities, que é onde a gente vê esses problemas na cadeia de suprimento, e com posições entre zerada e vendida em outros ativos de risco, como, por exemplo, high yield e equities. Bom, isso é importante. O cenário atual, ele de fato sugere enorme cautela para ativos de risco. Tradicionalmente, nem seria um cenário muito bom para commodities, mas a gente tem que lembrar que não é um cenário trivial para commodities pela falta de oferta. Então, a gente está preferindo expressar essa nossa cautela com o cenário no mercado de equities e não no mercado de commodities. Então, a gente está com posições compradas em commodities e vendidas em ação, mas sempre com um horizonte mais curto, mais tático, né? Bom, a gente zerou a posição de crédito de carbono. A gente já comentou bastante sobre essa posição no passado. Eu trouxe essa de novo porque ela acabou custando alguns basis points nesse começo do mês de março, que a gente acabou mais do que compensando com as outras posições de commodities, com as posições vendidas de mercado de ação. O que é importante deixar claro é o mercado de crédito de carbono, ele segue intacto na Europa, com as leis funcionando, com as regras seguindo, mas existe uma preocupação enorme, dado que essa não é uma commodity que existe de fato uma restrição física, é uma restrição meramente regulatória. Se a regulação, dado esse cenário extremamente conturbado para as commodities energéticas, se isso pode mudar ou não. Então, a gente preferiu ficar fora. Bom, a outra coisa, a gente continua muito preocupado, existe uma escassez em todo o complexo de commodities, e isso só tende a piorar se esse conflito ele persistir. E até o presente momento, nesse começo de março, não existe nenhuma indicação de que esse conflito está para acabar entre hoje e amanhã. Bom, a outra coisa, vindo para o Brasil, a gente tem uma visão preocupada com a atividade no Brasil, mas a gente ainda não subscreve o cenário de recessão para esse ano. O PIB do agronegócio tende a ser mais forte do que as expectativas iniciais. O esforço fiscal do governo ele foi maior do que os analistas imaginavam na virada do ano. E essa combinação de estímulo fiscal com um cenário de commodities mais forte tende a dar algum tipo de suporte para a atividade e compensar um pouco o fato de a gente estar trabalhando com juros muito altos. Não é um cenário para a gente ficar otimista, a gente está falando de crescimento entre 0,5% por enquanto nos nossos cálculos, mas de qualquer forma é melhor do que um cenário recessivo aberto, né? Bom, o cenário de inflação segue muito desafiador para o BC. Parte das nossas posições do mês passado, a gente já trabalhava com a possibilidade de estar chegando a 1, 2 reuniões do fim do ciclo de alta de juros no Brasil, e aí, a partir de então, a gente teria um segundo semestre com algumas quedas, seguidas de quedas no ano que vem. Isso se torna um pouco menos claro. Então, a gente, hoje, tanto na parte de equities, no fundo Meru, quanto no fundo Blan, a gente tem posições de long and short, onde a gente está comprado em produtores de materiais, de matérias-primas, e a gente está com posições vendidas em consumo discricionário e cíclicas domésticas, né? A outra coisa importante, com esse cenário mais desafiador, fica menos claro que posições aplicadas na curva de juros vão ser vencedoras, apesar dos juros altos. Então, a única posição que a gente tem que é um pouco mais construtiva para ativos locais é a posição onde a gente está vendido em euro e comprado em reais, basicamente porque a gente tem um diferencial de juros a favor do Brasil na casa de 13%, com a Europa precisando importar as commodities caríssimas e o Brasil se beneficiando de vender essas commodities caríssimas. É a única posição mais construtiva para contrabalançar algumas posições mais conservadoras que a gente tem na carteira. Bom, com relação ao cenário de juros, então, como eu disse para vocês, em que pese a gente ter algum prêmio de risco hoje, especialmente na parte mais longa da curva, o fato da gente ter essa explosão no preço do petróleo, com impactos diretos na inflação no Brasil, acaba aumentando o risco de medidas mais populistas para controlar esses impactos diretos na inflação. Não tem muito o que fazer. Para você segurar esses impactos, você vai correr o risco
de um populismo fiscal que, em última instância, deveria levar a um prêmio de risco maior. Então, como você tem esses dois pontos, a gente acha que é melhor estar no câmbio do que estar em posição de juros. A gente hoje prefere estar com uma leve posição tomada em juros no exterior e estar zerado em juros no Brasil. Com relação à moeda, isso é uma coisa importante, né? Quando a gente olha o câmbio negociando aí na casa de 5,05 com 5,10, a gente tem que lembrar que para um ano o nosso câmbio está na casa de 5,5, mais ou menos. Tamanho é o diferencial de juros. Isso contra o dólar. Se a gente for pensar contra o euro, esse diferencial fica até um pouco maior ainda. Então, quando a gente coloca em perspectiva o nosso risco de crédito externo relativamente baixo, com o ciclo de commodities que deve beneficiar muito a pauta de exportação brasileira, com a gente trabalhando num diferencial de juros de 13%, isso tende a trazer algum tipo de suporte para o real, particularmente contra o euro. Para a gente concluir a parte de renda variável local, eu consigo construir para vocês uma figura bastante positiva e uma figura mais preocupada. Do lado positivo, você tem um fluxo de estrangeiros e, ao mesmo tempo, você tem um fundamento que, diferente do resto do mundo, onde você tem uma discussão se as bolsas estão caras, se os múltiplos de preço em relação a lucro estão muito esticados, no Brasil isso definitivamente não é uma verdade. A nossa bolsa, até pela sua própria composição, é uma bolsa relativamente barata e você teve um fluxo bem relevante de investidores estrangeiros já nesse começo de 2022, são mais de 60 bilhões de reais que entrou na bolsa. Isso está servindo mais do que suficiente para compensar os resgates, seja nos fundos de renda variável, seja nas vendas diretas de investidores institucionais e mesmo das pessoas físicas. Então, hoje você tem um grande movimento de venda do local e compra do investidor estrangeiro nos ativos de bolsa. Só que o que a gente tem que lembrar é que isso acaba sendo muito concentrado nas empresas bem grandes e especialmente no setor financeiro e no setor de commodities. Então, não é tudo que está andando com esse fluxo externo. A gente prefere ter hoje posições pequenas, tanto no Blan quanto no Meru. O Meru está praticamente com 50% net comprado em bolsa, muito mais focado nesse complexo commodities, e no Blan a gente está praticamente zerado fazendo posições long and short. Na nossa opinião, preocupa um pouco, porque na hora que esse investidor estrangeiro simplesmente tirar o pé do acelerador para compra de ações em emerging markets, a gente ainda tem que lidar com esse fluxo vendedor dos resgates na indústria de renda variável no Brasil. Então, a gente prefere hoje ter uma visão um pouco mais conservadora, até porque se a gente caminhar para um cenário mais recessivo global, isso vai acabar tendo um impacto sobre prêmio de risco em ativos do mundo todo e a Bolsa Brasileira não é diferente. Com isso, eu queria encerrar o Greenper Talks desse mês, só para a gente concluir. Então, é importante todo mundo saber as nossas posições nesse começo de mês. São posições praticamente zeradas em juros no Brasil, tomadas em juros lá fora, mas posições relativamente pequenas por esse risco que começa a crescer de você ter uma eventual recessão. A gente tem posições vendidas em Bolsa Internacional e a gente tem posições long and short em Bolsa Brasil, e o nosso maior orçamento de risco hoje é no complexo commodities, onde a gente está diversificado numa cesta que vai de metálicas a preciosos, passando por energia e alimentos. Novamente, muito obrigado a todos pela confiança e pela oportunidade. Um grande abraço. Obrigado a todos e até a próxima.